Em função do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, eu tenho recebido duas perguntas. Por que o dólar é a moeda padrão internacional? Segunda, há possibilidade de o dólar deixar de ser a moeda padrão? Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as retaliações impostas sobre a Rússia, especialmente as chamadas sanções econômicas e os bloqueios financeiros, algumas pessoas têm me perguntado por que o dólar é a moeda padrão internacional e se há possibilidade de o dólar vir a perder essa função. As relações relativas ao comércio entre as nações, as moedas utilizadas nos pagamentos de exportações e importações, como também em que moedas os empréstimos internacionais são contratados e como tudo isso funciona, é um dos mais complexos capítulos da teoria econômica. Então, eu vou tentar aqui, muito brevemente, resumir alguns pontos. Até 1944, vigorava o padrão ouro nas relações entre países. Em 1944, houve a famosa Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos, e nela o padrão ouro foi substituído pelo padrão dólar. Naquele ano foram criados o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como Banco Mundial. Nas discussões de Bretton Woods, definiu-se que a moeda padrão do comércio exterior deveria atender a pelo menos três condições. Primeiro, ser moeda de um país que tivesse um produto nacional grande o suficiente para lastrear a moeda internacional que viesse a circular. Claro que o maior produto nacional era o dos Estados Unidos. Segundo, ser moeda de um país com um histórico de estabilidade monetária, portanto, um histórico de baixa inflação. Novamente, essa definição remetia aos Estados Unidos. Terceiro, ser moeda de um país capitalista, aberto, democrático, transparente e de regras jurídicas claras, conhecidas e estáveis. Então, novamente, isso remetia aos Estados Unidos, por óbvio, a moeda padrão que deveria substituir o ouro e substituiu naquele ano, 1944, foi o dólar. Quanto à segunda pergunta, se há possibilidade de o dólar deixar de ser a moeda padrão internacional, a resposta é sim e não. Eu explico. Sim, porque já há experiências de negócios de comércio exterior sendo feitos em outras moedas. Por exemplo, a União Europeia tem 27 países. Desses, 19 adotaram o euro como moeda nacional, e é a moeda regional. Então, existe um comércio entre nações firmado e liquidado por euro. Há outras experiências em andamento. Por exemplo, a própria China faz negócios experimentais com a Austrália fora do dólar, ou na moeda australiana ou na moeda chinesa. A China faz também negócios com a Rússia fora do dólar, ou na moeda da Rússia ou na moeda da China. Nesse sentido, o dólar então já não é a única moeda padrão internacional. Por isso eu respondi sim. Porém, eu respondo não, porque a maior parte dos negócios de comércio exterior ainda é feita em dólar, e assim deve continuar por muito tempo. No caso de empréstimos financeiros entre bancos de nações diferentes e entre bancos e empresas de países diferentes, há muito tempo eles são feitos em dólar e em várias outras moedas. Por exemplo, aqui no Brasil, vários estados, inclusive o estado do Paraná, no passado, tomaram empréstimos de bancos japoneses contratados em iene, que é a moeda japonesa. Agora que a Rússia teve reservas em dólares bloqueadas por causa desse conflito com a Ucrânia, prevejo que a saída da Rússia será fazer negócios comerciais e financeiros com outros países em outras moedas, sobretudo o renminbi, que é o nome da moeda chinesa conhecida por yuan. Desta forma, significa dizer o seguinte, que o dólar já não é a moeda única internacional, talvez se aprofunde mais o conjunto de negócios em outras moedas, mas o dólar ainda continuará por muito tempo sendo a moeda internacional, a menos que os Estados Unidos entrem em uma grande crise ou numa hiperinflação, porque aí, país que tem hiperinflação, qualquer agente internacional que detenha moedas daquele país, ao ter inflação naquele país, a moeda perderá o valor e deixará de ser utilizada. É mais ou menos isso.